Para auxiliar o governo do estado na discussão sobre políticas públicas, programas e projetos relacionados à educação, foi instalado oficialmente na última sexta-feira o Fórum Estadual de Educação de Pernambuco. A Assembleia Legislativa e mais 10 órgãos públicos vão participar dos encontros, que devem acontecer a cada 2 meses. A iniciativa foi criada a partir de metas estabelecidas pelo Fórum Nacional de Educação, lançado em 2010. O estado de Pernambuco foi um dos primeiros do país a instalar o próprio fórum. De acordo com o secretário de Educação, Anderson Gomes, os debates serão orientados a partir de 3 eixos: educação especial, educação no campo e ensino profissional. Segundo o secretário, o fórum vai contribuir com a maior integração entre o governo e a sociedade. Gomes acrescentou que a iniciativa também visa dar prioridade para as ações voltadas ao desenvolvimento da educação. O Fórum Estadual de Educação, ele vem no sentido de juntar mais ainda a sociedade a todo o trabalho que o governo Eduardo Campos está fazendo na área da educação. Nós temos esse trabalho já desde 2007 de forma bastante acelerada e nessa segunda gestão do governador nós damos continuidade com toda a questão da qualidade da educação em primeiro plano. Márcia Ângela Aguiar, que integra o Fórum Nacional e faz parte da coordenação do Fórum Estadual, ressaltou que o grupo também irá acompanhar a instalação dos fóruns municipais de educação e intervir na formulação e avaliação do Plano Estadual de Educação em Pernambuco. O Plano Estadual, ele representará os objetivos e as metas com relação a todos os setores, modalidades e níveis da educação estadual. Então, nessa perspectiva, a educação de jovens e adultos, a educação do campo, serão objetos de discussões por parte do Plano Estadual de Educação e do Fórum Estadual de Educação. A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, a deputada Tereza Leitão, comentou que o fórum é o espaço ideal para a discussão das metas do Plano Nacional de Educação. É o primeiro passo de implementação do Plano Nacional de Educação. O fórum deve acompanhar as conferências municipais e estaduais de educação, que também são espaços importantes para a política educacional, e eu considero um passo muito vigoroso na representação da educação dentro das políticas públicas. Em perto, as reuniões do Fórum de Educação ocorrerão semestralmente. No entanto, o grupo poderá promover encontros extraordinários sempre que for necessário. Além da Secretaria de Educação e da Assembleia Legislativa, também compõem o fórum entidades como a Fundação Joaquim Nabuco, a União Nacional dos Estudantes e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado. Durante 3 dias aconteceu na Assembleia a 4ª edição do Seminário de Educação do Legislativo. A abertura aconteceu na tarde da última segunda-feira, no plenário da Casa Joaquim Nabuco. O seminário deste ano tem como tema participar e construir caminhos para o Plano Estadual de Educação, que vai discutir a elaboração de um plano estadual com base no Plano Nacional instituído por meio da Lei 8.035 de 2011. Na abertura, a deputada Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação da Casa, afirmou que o seminário é um momento de reflexão sobre a educação e a tarefa de educar, com o objetivo de construir políticas públicas baseadas no Plano Nacional de Educação, com propostas para os próximos 10 anos. Este seminário, sobretudo, ele vai discutir a política pública que está consubstanciada no Plano Nacional de Educação, como um elemento de proposição para vigorar no próximo decênio e como elemento indutor também dos planos estaduais de educação. Então é uma forma do Poder Legislativo, da Casa do Povo, acolher toda a diversidade dos vários segmentos da sociedade sobre esse tema e ao mesmo tempo de fazer uma homenagem nesse mês de outubro ao Dia do Professor e da Professora. A abertura do evento contou com a participação da secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Ana Selva, da promotora da Educação do Ministério Público, Catarina Guzmão, com a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Fátima Galvão, e com o secretário de Articulação com o Sistema de Ensino do MEC, Carlos Augusto Abicalil. Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, está na 4ª edição de um seminário que busca a participação e a construção de um projeto coletivo para o Estado de Pernambuco, nesse momento discutindo o Plano Estadual de Educação para a próxima década. Isso coloca em plena sintonia o lugar do diálogo social, como a casa que representa o povo, por um lado, e, por outro lado, aquele que formulará as políticas públicas e compromissos para a próxima década através da lei que tramitará e provavelmente será votada dentro do próximo ano aqui, em consonância com o Plano Nacional de Educação.
Também esteve presente representantes da Associação de Pais e Alunos da Rede Pública de Ensino e o presidente do Sintep, Heleno Araújo. Para o sindicalista, a iniciativa contribui para transformar o que está no papel em prática, a fim de construir uma nova história para a educação em Pernambuco. Esse espaço, esse momento de discussão sobre a educação aqui no Estado, convocado pela Assembleia Legislativa, ele é importante porque contribui e muito no processo de formulação e de estratégias necessárias para que o debate e os temas, que afetam diretamente o nosso Estado possa ser levado no âmbito nacional. E com certeza as ideias ou aquilo que for construído aqui ser garantido, emplacado no Plano Nacional da Educação. No Seminário Estadual de Educação do Poder Legislativo, promovido pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, foram apresentadas as principais diretrizes do Plano Nacional de Educação. Professores, estudantes, gestores estaduais e municipais lotaram o plenário da Assembleia para assistir à palestra do secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, Carlos Augusto Abicalil. Ele apresentou os avanços e os desafios do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação está em tramitação no Congresso Nacional. Ele é composto por 12 artigos e 20 metas para a educação no Brasil. Entre elas estão a valorização do magistério e a melhoria da qualidade de ensino. O plano deve ser votado até o final do ano e vai vigorar por 10 anos. Carlos Abicalil debateu também metas e estratégias para a construção do Plano Estadual de Educação, usando como base o modelo nacional. O debate, portanto, em torno do plano organiza a forma com a qual o governo federal, os estados e os municípios devem se articular de modo a garantir esses direitos. Nós sabemos hoje que as condições de acesso estão sendo ampliadas com bastante vigor, mas isso ainda não significou uma qualidade de educação que possa ser levada à condição de ser universal para todo brasileiro e brasileira, o mesmo padrão de qualidade, garantindo a ele as oportunidades de permanência e de êxito ao mesmo tempo que depois possa participar da riqueza produzida e distribuída socialmente. A presidente da Comissão de Educação, deputada Tereza Leitão, do PT, destacou a importância do tema deste 4º Seminário de Educação do Legislativo, participar e construir caminhos para o Plano Estadual de Educação. Desta forma, a parlamentar pretende reunir propostas para melhorar a educação em Pernambuco. Algumas dessas demandas elas vão se constituir em leis. E é preciso que os deputados e deputadas interfiram também na formulação dessas leis. Isso do ponto de vista meramente legislativo. Do ponto de vista político e social, é importante que um poder relevante dentro da democracia, como o poder legislativo, possa sistematizar algumas ideias, formar opinião e ter intervenção na elaboração da política educacional. Já na quarta-feira, com base no Plano Nacional, foram apresentadas propostas para a elaboração do Plano de Educação do Estado. No último dia do 4º Seminário de Educação do Legislativo, foram apresentadas propostas para os 5 eixos em debate, entre eles financiamento da educação, valorização profissional e qualificação do ensino. As sugestões vão servir para a elaboração do Plano Estadual de Educação, tendo como base o modelo nacional. As medidas principais são o aumento do percentual de 25% para no mínimo 30% da receita de impostos vinculados do Estado para a área de educação, as licenças remuneradas para a qualificação e a inclusão, diversidade e igualdade de gênero. A professora Zélia Porto participou do seminário e, para ela, o debate contribuiu para a formação do Plano Estadual de Educação. Foi um seminário que problematizou, mas também foi propositivo no sentido de apresentarmos propostas para o Plano Estadual de Educação, os planos municipais e o próprio Plano Nacional de Educação. A presidente da Comissão de Educação, deputada Tereza Leitão, do PT, ressaltou que um caderno de resoluções do seminário vai ser encaminhado ao governo do Estado e aos órgãos estaduais de educação. O reconhecimento na avaliação que nós fizemos na plenária de encerramento gerou, de fato, essa unanimidade. Todos os palestrantes contribuíram muito para que o debate se fizesse de uma forma bastante profunda.
Tanto é que nós conseguimos um elenco significativo de proposições que serão encaminhadas para o governo do Estado e para o Fórum Estadual de Educação. Proposições visando elaborar um plano estadual de educação com essas mesmas características, que possa de fato melhorar a qualidade do ensino, valorizar os trabalhadores em educação. Então nós estamos encaminhando essas proposições a cargo da Comissão de Educação, mas com respaldo dessa representatividade que esse seminário conseguiu aglutinar durante esses 2 dias de debate. O programa de hoje acaba agora.